Não, pode ser vários formatos, né? No nosso caso, chama InfraCast, é meia hora, com temas variados sobre infraestrutura. Então, eu não sei se tem espaço, porque o Lattes é tão moderno, né, que... Pode latir só. E o podcast, então, vai ser lançado, se Deus quiser, semana que vem, no Jota. A gente já tem 7 entrevistas gravadas, com o presidente do Porto Santos, com o presidente do Banco Fator, tem um que é Mulheres em Infraestrutura, e aí é um bate-papo com várias mulheres sobre infraestrutura. Que outros temas, Vivian, me ajuda? Marco Aurélio, secretário de Infraestrutura de Minas Gerais, Renata Dantas, diretora da Artesp, Isa e eu. E aí a gente vai lançar, provavelmente, semana que vem. Com o nosso mestre aqui, o Fernando, tem uma edição toda, e aí o Fernando faz a edição, a gente ajuda, e vai estar no Spotify e todas as plataformas de podcast em breve. Quem? Para ouvir? Não, conteúdo livre. Jamais. Aqui é em prol da evolução da infraestrutura. Podemos começar? Então, em breve, vocês receberão a mensagem. Então, aproveitando o merchan, Vera, ia pedir para os seus alunos também assinarem a lista de presença, não só para ter a sua presença, a presença no seu curso, mas assim a gente coloca vocês dentro do nosso grupo e vocês recebem o material do grupo de PPPs, concessões e privatizações. Bom, vamos começar agora hoje, é o primeiro encontro conjunto de muitos do GVLO, Direito Administrativo. É o Direito Administrativo ou a regulação? É licitação dentro da especialização em Direito Administrativo. Então, essa primeira iniciativa junto com o nosso grupo de PPPs, concessões e privatizações, e nada melhor do que contar com a presença da professora Vera, uma das principais assumidades no tema de concessões no país, tanto na GV como fora. E, para isso, por sugestão da Vera, nós trouxemos aqui o Fernando Pieroni, que é presidente do Instituto CEMEIA. Ele vai poder contar um pouquinho o que é o Instituto CEMEIA, mas eu diria que é uma das principais iniciativas de fomento a concessões e formatos alternativos de gestão de parques públicos no Brasil. Lembrando que a gente tem a transmissão aqui ao vivo pelo YouTube e amanhã o conteúdo vai estar no Jota. Vera, algumas palavras aqui sobre o nosso encontro. Do Fernando, que é uma pessoa que tem uma larga experiência na administração pública, porque além dele ter trabalhado do outro lado, atuando como consultor para projetos de infraestrutura, o Fernando teve a oportunidade de ser o gestor na SP Parcerias, e com isso ter acompanhado 2 trabalhos importantes aqui, especialmente a questão da iluminação pública, e depois no detalhe envolvendo os parques. Então, alguém que tem uma formação privada, que acompanhou grandes projetos de infraestrutura. O Fernando esteve na EBP, na época dos projetos federais, na época dos aeroportos, na época dos portos, e depois aceitou o desafio de ir para a prefeitura, que supostamente era um ambiente onde os desafios deveriam ser menores, e talvez ele possa nos revelar a sua experiência. Obrigada, Fernando, por você ter aceito o nosso convite. Vamos lá, eu acho que ele pode falar direto. Obrigado. Eu acho que pode, inclusive, apagar aqui, porque eu vou num momento específico ali. Bom, boa noite a todos. Bom, antes de tudo, eu queria dizer que, para mim, é uma honra. Há 10 anos, eu comecei a trabalhar com concessões, e um dos meus primeiros projetos foi um projeto chamado Circuito das Compras, e a Vera era assessora jurídica. Então, embora eu não tenha sentado aqui na cadeira da Escola de Direito da GV, a Vera foi minha grande professora no aprendizado ali do direito administrativo. Minha formação, eu sou engenheiro, né? Então tinha ali um desafio de aprender como que funcionam essas concessões, essas PPPs. Então, para mim, eu fico muito honrado
E também a Isadora, eu tive a oportunidade de trabalhar com ela na Prefeitura de São Paulo, logo depois ela foi para o governo do Estado de São Paulo, quando também eu tive a oportunidade de desenvolver o projeto de parques, né, apoiar o desenvolvimento do projeto de parques. A Adriana estava lá também, era da equipe dela, né? Então, para mim, eu me sinto muito honrado de estar aqui. Obrigado. Eu fiz aqui um roteiro, eu não trouxe uma apresentação, trouxe só 2 slides para uma parte ser mais visual, aqui uma parte da minha apresentação. Mas eu acho que vale explicar o que é o Instituto Semeia no início, né? O que é essa entidade? É uma ONG, ela é uma ONG que ela é 100% financiada pelo Pedro Passos. O Pedro Passos, ele é um dos donos, um dos fundadores da Natura. E a gente vê que tem no Brasil hoje um movimento de muitos desses empresários, num dado momento, eles sentem interesse de devolver para a sociedade e criam as suas filantropias. E a gente vê, então, várias empresas que têm tanto as suas entidades empresariais, quanto os family offices, em que a pessoa contribui no nível pessoal dele. Então, o Instituto Semeia ele é mantido pelo Pedro Passos, ele é um ambientalista de longa data, e num dado momento ele quis criar a filantropia dele e falou, por que no Brasil a gente não tem uma apropriação dos parques pela sociedade do mesmo jeito que a gente vê nos Estados Unidos, por exemplo, né? Nos Estados Unidos tem a figura do Ranger ali, que é quase que um herói ali no imaginário ali do americano, né? Quando a gente vai num supermercado, a gente vê que tem uma área especializada ali em você vai comprar bota, corda, mochila, já faz parte do dia a dia dessas pessoas esse contato com a natureza, e aqui no Brasil a gente não tem isso. Então a pergunta que ele fez é como é que a gente faz com que os brasileiros se apropriem dos parques? E aí, num dado momento, a gente pensou, então vamos promover os parques. Só que aí, no segundo momento, a gente já viu que promover os parques sem infraestrutura, sem o mínimo de capacidade de atender um turista, um visitante, seria um tiro no pé. Então, a gente entrou nessa agenda de, então, vamos apoiar o poder público a pensar novos modelos de gestão, porque a gente acredita que isso é o pré-requisito para que a gente consiga ter parques mais valorizados e ter uma apropriação das pessoas por esses parques. Então, hoje, o Instituto ele trabalha promovendo modelos de gestão no parque, quaisquer que sejam esses modelos, com a iniciativa privada, com fins lucrativos, sem fins lucrativos, né? E como que a gente atua? A experiência mostra que você querer trabalhar num aspecto específico, por exemplo, a estruturação do projeto, é fundamental ter um projeto bem estruturado. Mas se os seus stakeholders, se a sociedade não entende o que é aquilo, você vai ter dificuldades. No caso de parques, a gente não tem um mercado consolidado. Eu costumava comparar, eu lembro que em 2014 teve uma rodada de relicitação da CCR, da Ponte Rio-Niterói e mais outras rodovias. Tinha inúmeros players para cada lote que foi oferecido. Hoje no Brasil, se você oferecer esses lotes, você não tem players privados para comprar essas concessões, né? Para serem parceiros do poder público. Então a nossa estratégia é atuar em 3 grandes pilares. Um vamos ajudar governos a pensar esses modelos de gestão e estruturar os projetos, vamos desenvolver o buy-side e atrair investidores para esse mercado, e vamos explicar para a sociedade o que significam essas concessões, essas parcerias. E aí a gente tem desde parcerias, por exemplo, com o Banco Mundial, com o Banco Interamericano, tem até acho que um paper que eu compartilhei, que a gente escreveu junto com o Banco Interamericano, com o Escritório de Projetos das Nações Unidas. A gente tem publicações em que a gente procura, por exemplo, explicar o modelo da África, explicar o modelo do Parque Burle Marx aqui em São Paulo, que tem um modelo interessante. Enfim, sistematizar e difundir esse conhecimento, né? E a gente tem esses apoios aos governos, a gente tem apoiado o governo federal, estava elencando aqui estados os principais ali, São Paulo, Rio de Janeiro, Mato Grosso, vamos começar agora no Mato Grosso do Sul. Apoiamos aqui a Prefeitura de São Paulo com o Parque do Ibirapuera, Porto Alegre, agora tem a Orla do Rio Guaíba com o edital, né, que está ali, né? Então, tem vários projetos que a gente tem acompanhado nesse trabalho, né? E, por favor, vocês me interrompam aqui, qualquer dúvida, por favor, né? Então, eu acho que vale a pena começar a falar sobre o que são essas concessões de parques no Brasil, quando que isso começou. A gente tem aquele parque emblemático lá, que é o Parque de Foz do Iguaçu, né, o Parque do Iguaçu, que ali é onde ocorreu a primeira concessão no final dos anos 90 no país, e foi um modelo que seguiu o formato americano. Como é que é o formato americano? Você tem um parque e você tem vários concessionários.
Eu lembro quando eu fui lá para Yellowstone, você tem, por exemplo, 7 postos de gasolina dentro do parque, de tão grande que é o parque, é uma concessão de postos de gasolina. Aí você tem hotelaria, você tem serviços de acomodação, alimentação, bebidas, o gift shop, e isso são concessões isoladas, assim, separadas. Se nós vamos para o parque fomos para o Parque do Iguaçu, a gente tem ali o grupo Cataratas, que é um grupo importante, que opera ali o transporte interno, a bilheteria, a alimentação. Você tem um outro grupo que tem um passeio chamado Macuco Safari. Não sei quem já foi lá, tem um passeio de barco que a gente faz, que é um outro grupo, né? Então a gente seguiu nesse formato de concessões isoladas. Mas quando a gente vê, o governo federal, quando tentou replicar isso em outros parques, ele não foi muito bem sucedido. Ele conseguiu fazer isso na Tijuca, conseguiu fazer isso em Fernando de Noronha e na Serra dos Órgãos. São esses parques, se você pegar ali até 2016, praticamente esses foram os parques, a despeito de inúmeras tentativas de se fazer isso em outros parques, como, por exemplo, Itatiaia. Tal. Então, aí começa a ter uma primeira reflexão sobre a evolução dos modelos. A gente vê que os modelos atuais dos parques que estão sendo concessionados agora, a gente vê que tem 3 principais pontos de atenção, né? O primeiro é que não é mais parque natural, a gente tem visto isso em parques naturais e parques urbanos, né? O segundo é que a gente vê que não é só o governo federal, na figura do Instituto Chico Mendes, né, o ICMBio, que tem feito concessões. Isso também tem permeado estados e municípios, né? E o terceiro é o modelo de concessão integrada, que a gente vê que os contratos, ao invés de você ter contratos de concessão para serviços específicos, você tem um concessionário que gere tudo o que a gente chama de uso público. Uso público é aquela área do parque natural onde ocorre a visitação. O parque natural ele é uma grande área verde, ali, é uma área de proteção, né? É uma unidade de conservação. Tem ali, então, toda uma preocupação com o manejo e a conservação da biodiversidade, e tem uma parte desse parque que é destinado ao turismo, sendo que parques, lá na caracterização dele na legislação ambiental, são unidades de conservação que prevêem a conservação e o uso público. Essas são as 2 principais funções e que têm, por consequência, desenvolvimento econômico e social do entorno do parque, né? Eu vou falar um pouquinho mais sobre os modelos um pouquinho mais para frente, né? Não. 3 deles são o mesmo concessionário, que é o grupo Cataratas. Serra dos Órgãos, só que é um outro grupo que antigamente chamava Hope, hoje chama BR Parques. E eu acho que um ponto que vale a pena explicar é por que deu errado, né? A gente não tem um estudo assim, super detalhado, mas conversando com os gestores, o que a gente vê é que não é à toa que esses parques deram certo. Cataratas do Iguaçu, uma beleza natural absurda, já tinha sido desenvolvido esse projeto, esse parque pela Varig, que tinha um hotel lá dentro, e lá atrás vendeu o parque para o mundo todo. O outro parque tem o Cristo Redentor dentro, então você tem uma visitação muito consolidada. O outro é Fernando de Noronha, que é um ícone, né? E Serra dos Órgãos talvez seja um pouco a exceção. Mas o que a gente viu é que os governos tentavam fazer permissões para a gestão da lanchonete ou de equipamentos específicos, e depois de um ano, essas permissões eram devolvidas. E por quê? Porque ninguém vai no parque para comer lanche, ninguém vai no parque para ter uma experiência específica. Então, quando você tem uma visitação consolidada, até é possível fazer essa separação, mas quando você não tem, você vai ter a pessoa do restaurante esperando que a trilha seja desenvolvida e a pessoa da trilha esperando que haja uma promoção do parque. Então, a necessidade de coordenação para desenvolver o parque é importante quando ele não está desenvolvido, né? Então, essa é uma hipótese. Se a gente fizer o setor elétrico, né, não vou entrar na discussão do setor elétrico, mas ele se desenvolveu com empresas verticalmente integradas justamente porque não dava para a distribuição ficar esperando a transmissão e ficar esperando a geração. Quando o mercado atinge um grau de maturidade, você pode fazer o unbundling dessas atividades. Eu poderia fazer uma analogia parecida com os parques, e por isso que a gente vê que os modelos têm migrado para um modelo de concessão integrada, em que o único concessionário é responsável por todas essas atividades, né? Hoje, quando a gente vê os programas de concessão,
do governo federal. Eu não sei se vocês têm acompanhado, mas o governo federal tem um programa, pelo menos o ministro anuncia que tem 20 parques que ele gostaria de concessionar na sua gestão. Recentemente foi fechado, né, os parques federais subiram para o nível do PPI e o BNDES, o que eu acho que é um passo importante no momento que você traz uma governança dentro do governo federal que facilita, né, o andamento desse projeto dentro do próprio governo, e o BNDES, que tem uma expertise complementar ao do ICMBio, que o ICMBio tem a sua expertise na gestão da biodiversidade, gestão do parque, mas não é a entidade mais especializada em fazer modelagem de projetos. A gente vê o governo de Minas também, tem um programa muito forte de concessões. Não sei se vocês conhecem lá, Itacolomi, Ibitipoca, tem alguns parques famosos em Minas Gerais. Aqui no estado de São Paulo, foi feita a concessão do Parque de Campos de Jordão. Teve um outro parque de natureza mais urbana, né, que é o Parque do Capivari. Inclusive, o Adriano participou da modelagem desses projetos, né. Tem agora Cantareira, Caminhos do Mar, tem alguns parques ali no sul, ali as Cavernas do Petar, aquela região tem parques também que estão... E a gente vê outros governos que não são tão bem estruturados ainda, como é o governo de São Paulo nas suas equipes internas, mas entrando nessa agenda. Então, Mato Grosso do Sul tem entrado também. O Paraná fez a licitação, houve uma licitação bem sucedida essa semana, né? Foi uma licitação bem sucedida. Então, a gente vê que a agenda tem crescido. O Ibirapuera, que a gente vai falar um pouco mais adiante, que eu acho que é talvez o parque municipal mais icônico, urbano mais icônico, e a Orla do Rio Guaíba, que eu acho que é o segundo parque mais avançado que nós temos, né? E agora, quando a gente avalia quais são as motivações para esse movimento crescente, né? Acho que a primeira motivação é fiscal, né? A gente vê que os governos estão quebrados e estão buscando alguma maneira de financiar os seus parques. Eu acho que é uma visão assim, um pouco reducionista do potencial que concessões e parcerias podem ter, como um instrumento de política pública em que você coloca encargos ali e que você traz a flexibilidade privada para implementar políticas públicas, né? Vejo também, a gente tem uma guinada, né? Eu acho que foi isso materializado nas urnas, nas últimas eleições, que há uma virada à direita também, se eu pudesse dizer dessa maneira, uma virada mais liberal, o que eu acho que facilita. Então, a gente vê Minas Gerais, o Mato Grosso com democratas, você vê aqui em São Paulo, tem aí o próprio governo federal, né, seguindo nessa linha. Houve uma aprovação em 2018 de uma lei que destravou todo o programa federal de concessões, a lei 13.668 não sei se é 13.668 ou 13.688, mas enfim. Havia um entendimento adverso do Tribunal de Contas da União de que parques não seriam serviços públicos passíveis de concessão pela Lei 8987. E aí, dado esse entendimento, aí os tribunais de contas têm os seus entendimentos e têm o poder da caneta de decidir, né, o que é segundo o seu entendimento, e depois de algumas tentativas, a solução foi fazer um projeto de lei que foi aprovado dizendo que sim, parques podem sim ser passíveis de concessão pela 8987. E isso destravou todo o programa federal, que estava um ano com estudos prontos, esperando uma solução, uma segurança jurídica para avançar, né? Fernando, uma dúvida. Mas esses que são anteriores a essa nova lei foram com base na lei... Concessões de uso foram. Concessões de uso. De uso. Ah, foram então, e as novas agora estão sendo concessões de serviço. Estão sendo concessões de serviço. E também um relato, eu estou no CEMEIA desde 2016. O primeiro contato que eu tive com o edital do governo federal em 2016 foi do Parque da Chapada dos Veadeiros, Brasília e Pau Brasil. 2 deles já foram concessionados, né? Só Brasília que não. E eu lembro que naquele momento, no Parque de Brasília, tinha uma exigência de que eles queriam controlar qual era a gramatura do queijo, tinha uma especificação da gramatura do queijo que seria vendido dentro do sanduíche no Parque Nacional de Brasília, sabe? Ou tinha qual era a especificação do carro que seria usado no Parque do Pau Brasil. Quando a gente vê os editais atuais, a gente vê que, de fato, há uma evolução muito grande no entendimento do que é uma concessão.
em vez de olhar a concessão, e a gente, acho que quem trabalha, né, quem está envolvido aqui com concessão, vê que um dos grandes desafios em qualquer setor é a gente entender concessão como concessão e não como obra pública, que precisa ter ali uma série de especificações, né? E ali eles levaram ao extremo, né? Hoje a gente já vê que há um entendimento de indicadores de desempenho, de flexibilidade do privado, matriz de risco, né? Então a gente acho que os editais ainda têm pontos de aprimoramento, sob o meu ponto de vista, né? Mas a realidade é que tem um processo de amadurecimento muito rápido do governo federal. Quando a gente olha a Prefeitura de São Paulo, o Estado de São Paulo, já existia uma cultura mais enraizada ali de concessões em função de outros setores, que esse tipo de dificuldade não foi enfrentada. Mas hoje o que a gente vê é um avanço importante também no entendimento do que são essas concessões, né? O que eu vejo como desafios ainda, pensando nessa agenda mais ampla, né? Um desafio é ver as concessões como um instrumento de política pública e não como algo que eu quero simplesmente passar o parque adiante para resolver um problema orçamentário, né? E a gente vê que, pelo menos o CEMEIA, nesse diálogo que a gente tem com os governos, tem um trabalho de convencimento importante para mostrar que concessão é diferente, né? Então, acho que esse é um desafio, porque também se a gente tiver concessões ruins, ainda que a agenda avance no curto prazo, os resultados ruins vão minar a própria agenda no médio e longo prazo. Então, tem uma questão importante aí, que é que os primeiros contratos saiam contratos bem feitos, porque é isso que vai gerando, né, o entendimento de que aquilo, de fato, é um instrumento positivo, né? Um outro desafio é a capacitação dos governos, né? E aí eu acho que isso não é nenhum privilégio ou nenhuma dificuldade específica de parques, né? Acho que talvez um dos grandes desafios que a gente tem para os avanços dos programas de concessão no país é a capacidade dos governos de fazer a modelagem dos projetos e fazer bons contratos, que depois eu vou falar um pouquinho, quando estiver falando de São Paulo, um pouco uma reflexão sobre PMI, sobre como é que tem sido pensado isso, né? Estou seguindo meu roteiro aqui. Então, assim, de maneira geral, falando sobre o programa de concessão de parques no Brasil, a gente vê essa evolução, a gente vê uma mudança na maneira de enxergar o modelo, e a gente vê que é uma agenda que tem, de fato, avançado, né? Eu queria destacar só mais um ponto, que é a aceitação da sociedade. Tem uma pesquisa que o CEMEIA faz. A segunda pesquisa, eu não sei se alguém leu um artigo que eu escrevi recentemente sobre Ibirapuera. Lá eu cito uma pesquisa, nem foi publicada ainda, a gente tem os dados lá, mas o que a gente vê é que a sociedade tem cada vez mais de 50% da população nas 6 regiões metropolitanas são a favor das concessões em parques. Talvez porque o nível de serviço esteja, de fato, né, há um clamor aí para se tentar buscar saídas para a gestão desses espaços, né? E nessa pesquisa a gente explicou o que era privatização, explicou o que era concessão, parcerias, né? E aí o resultado inverte completamente. E a gente vê que muita gente é contra a concessão porque entende a concessão como privatização e entende como algo que vai ser alienado aquele espaço do parque. Então ali tem, acho que o principal insight que eu, pelo menos, gostei dessa pesquisa é, assim, algo que intuitivamente a gente já sabia, mas ali eu pude mensurar o quanto que a confusão de conceitos precisa ser trabalhada para que a gente consiga avançar com esses programas de parceria, que as pessoas queiram estar a favor ou contra, tudo bem, mas que estejam a favor ou contra sabendo daquilo que elas estão falando e não presas a preconceitos ou uma concepção errada, né, do que se trata o instrumento, né? Então esse é o panorama geral, né? Agora, se a gente entrar nos contratos, né, como é que a gente faz a modelagem desses contratos de concessão? E aí eu vou pedir, se puder abrir aquele... se a gente pensar que o tipo de ativo público que nós estamos tratando é um ativo que gera paixões, né, um ativo natural. As pessoas, assim... talvez seja mais fácil falar de rodovias, de concessão de rodovias, do que falar de concessão de parques, porque isso suscita uma série de questões, né, do movimento ambientalista e tudo mais, né? Esse é um ponto importante.
eu preparei esse framework aqui, muito mais visual aqui, para falar justamente da... E eu disse para a Vera que eu não ia trazer a apresentação, mas eu trouxe 2 slides aqui para... Né? A gente tem que fazer o parque, a gente tem 3 grandes principais grupos de stakeholders ali. Tem o poder público, um poder público muito com uma visão ambiental, muito com a visão das fundações florestais, que tem a sua formação, a grande maioria das pessoas ali em formação em agrônomos, biólogos, né, que não entendem exatamente esses instrumentos econômicos. Né. A gente tem a sociedade que tem essa preocupação com o que o privado vai fazer com o seu ativo natural. E a gente tem que pensar que, aqui eu trouxe um modelinho de parques naturais, pensando que muitos desses parques naturais, eles estão em regiões remotas do país. Né? Então, muitas vezes, a visitação no parque é a atividade econômica, se não a principal, é algo que, diferente do parque urbano, ali é uma questão de vida ou morte, ali, vamos dizer assim, né? É uma questão crucial para o desenvolvimento econômico da região. Né? E a gente tem que garantir a atratividade privada. Por que eu fiz esse desenho aqui? É uma maneira de tentar explicar. Esses 3 blocos azuis aqui, eles são o que eu chamo do território do parque. Né? E o território do parque, você tem uma parte verde, que é o manejo da biodiversidade, são os aceiros ali para combater incêndio, manejo de espécie, combate a espécies exóticas, educação ambiental, tudo aquilo que diz respeito à ideia da conservação. Depois, quando a gente olha a visitação de um parque natural, as pessoas normalmente entram no parque e elas têm acesso, ou deveriam ter acesso, a algumas infraestruturas que são comuns. Então, eu quero fazer uma trilha, tem um banheiro, tem um restaurante, tem a lanchonete, tem um estacionamento, quando houver estacionamento. Quem acessa o parque tem direito a acessar esse serviço. Depois, normalmente, tem outras instalações que são específicas. É uma tirolesa, é uma instalação de arvorismo, que nem todo mundo que entra no parque tem o interesse de fazer. Aquilo requer um investimento e, normalmente, se paga à parte para fazer esse tipo de atividade. Quando nós olhamos o entorno do parque, a gente vê que tem atividades que são prestadas dentro do parque. Então, é o guia que vai fazer uma visita guiada, é aquele grupo de montanhismo e escalada, é aquelas pessoas que vão fazer avistamento de animais dentro do parque, o pessoal vai fazer rafting dentro do parque. Não necessariamente é uma infraestrutura do parque, mas são atividades econômicas que lançam mão da infraestrutura do parque para, diariamente, tem pessoas que entram no parque, desenvolvem uma atividade e, ao final do dia, voltam para a cidade. E depois tem uma série de infraestruturas e serviços que são das localidades, que é o hotel, que é o mercadinho, que é o restaurante e tal. E o que tem, assim, como que tem avançado a reflexão sobre esses contratos? Se você coloca a conservação dentro do contrato, você tem 2 problemas. O primeiro é que as fundações florestais, institutos florestais, não vão deixar você fazer essa concessão. Há um entendimento de que, há uma desconfiança de que, por ser só encargo do concessionário, ele vai tender a negligenciar a conservação e se dedicar àquilo que, de fato, traz receita. E isso é um problema. Você tem um stakeholder interno que você precisa manejar. Né? Se você pegar o parque da Cantareira, o Adriano talvez me corrija aqui, eu acho que 5% do parque é uso público, os outros 95% é área verde. Se você colocar todo o manejo da biodiversidade e a gestão do parque dentro do que a gente chama de uso público, no mesmo contrato, provavelmente isso vira uma PPP. Assim, na verdade, é certo que vai virar uma PPP, com todas as dificuldades fiscais da PPP e instrumentos garantidores e tudo mais. Então, o que a gente vê é que os contratos novos têm deixado a conservação com quem está mais apto a fazer a conservação, que são os próprios institutos, e tratar de solução de mercado para aquilo que tem uma lógica de mercado, que é mais a parte da visitação. Né? O segundo ponto é aquele que eu já falei, que os contratos têm considerado a concessão toda, esses 2 blocos do meio, na mesma concessão, de maneira a ter uma coordenação do desenvolvimento das atividades dentro do parque e ter uma valorização da experiência de visitação e não apenas questões específicas de alimentos e bebidas. Não. Quando nós olhamos a interface com
a quarta caixinha, que é aquela prestação de serviços da sociedade, a gente vê que se a gente coloca isso dentro do contrato, a gente tem um outro problema. Porque, nesse momento, o concessionário vira um competidor da comunidade local e, em vez de o parque bem gerido ser um instrumento de desenvolvimento econômico e social, ele vai acabar com o turismo de base comunitária, vai acabar com uma série de atividades econômicas que ocorrem ali no entorno. Provavelmente o projeto vai parar, ou provavelmente não vai cumprir com o potencial que ele tem de ser atrair turistas num espaço muito bem gerido e muito bem zelado, e que isso transborde como um indutor de desenvolvimento econômico e social dessas localidades distantes aí dos centros urbanos, né? O que não significa que não possa ter uma autorização e níveis mínimos de prestação de serviço que esses autorizados precisam cumprir para poder entrar dentro do parque, para que não haja um risco para o concessionário de ter uma prestação ruim de serviço dentro do parque, e no final é a reputação do parque e do concessionário que está em jogo. E a última parte já é uma atividade privada, não pertence ao poder público, é a cidade ali do entorno, não faz parte do objeto da concessão. Esse desenho, logo que eu entrei no CEMEI, eu fiz um desenho parecido com esse, e depois eu comecei a conversar com a Avistar, que faz avistamento de aves. Eu comecei a conversar com uma série de parceiros ambientais do Instituto CEMEA, Conservação Internacional, WWF, SOS Mata Atlântica, conversando com os gestores do parque. Eu vou dizer que hoje esse é a melhor reflexão que eu consigo trazer de como desenhar um contrato que tenta conciliar todos esses stakeholders que estão no entorno e fazer com que eu tenha um parque bem gerido e que isso possa transbordar para o concessionário, apoiando a conservação e apoiando o desenvolvimento econômico e social. Fernando, para quem é leigo, né, no tema, a primeira reação é, bom, eu vou conceder justamente porque daí eu garanto a preservação, o manejo, a fauna e a flora, né? Quer dizer, aquela visão de dizer, bom, concede o parque, daí o privado toma conta e não vai ter desmatamento, não vai ter queimada, etc, etc. Essa, vamos dizer, o leigo tende a pensar assim, né, para quem não conhece muito bem. Pelo que você está dizendo, isso não é muito verdade, porque, como você disse, bom, eu posso explorar turisticamente 5%, mas o restante do parque não tenho como. Mas que outro tipo quer dizer, que tipo de externalidade esse tipo né, vamos dizer, a parte daqui para lá gera para garantir? Tá. E eu vi lá, talvez o último ponto, não sei se tem a ver com isso, mas o desenvolvimento de cadeias produtivas locais, né? Aquela coisa que até a própria Marina Silva sempre fala, né? Desenvolver o cultivo local em áreas de preservação, sim, em parques e tal. Quanto que isso é representativo para poder financiar de fato o manejo e o quanto que o governo brasileiro está estruturado para de fato fazer esse manejo, assim, quer dizer, um pouco para desmistificar também para que serve a concessão de parque, né? Perfeito. Vou responder na forma de exemplos aqui, né? Eu faz um ano eu fui visitar a Serra da Bodoquena, né? E aí eu combinei com o gestor do parque. Quando eu fui lá visitar, ele tinha 4 LX200 lá, daquelas da Mitsubishi. As 4 estavam na oficina, uma estava sendo depenada para poder pegar peça, para poder cuidar das outras 3. A outra estava em campo. Aí eu fui lá na Hertz, aluguei um carro para buscar o gestor do parque, para poder visitar o parque. Por quê? Porque as travas do poder público fazem com que ele tenha desafios para fazer a gestão desse parque. E a gente vê que tem muito mais incentivo para o CAPEX, para o investimento, do que depois para o custeio. Tem travas para o custeio, né? Então eu dei um exemplo bem emblemático e é verdadeiro, assim, quase até triste, né, de contar a experiência. O que a gente tem visto? Existe lá o passeio de helicóptero lá do Parque do Iguaçu. Existe um acordo entre quem tem lá o passeio do helicóptero e o gestor do parque, que o gestor acho que tem 10 horas de helicóptero por mês para ele fazer a fiscalização do parque. Ele liga lá e ele faz o passeio ele nunca teria capacidade de ter um helicóptero para poder fazer a vistoria aérea, né? Eu vou dar mais um exemplo. Eu estava conversando com o gestor da Serra da Bocaina. Serra da Bocaina é aquele parque que tem ali Trindade, Paraty, né?
Ali tem um ponto que eles chamam de núcleo de Mambucaba, que fica próximo ali da Rio Santos, lá embaixo já, que é por onde entram os caçadores, quem faz exploração de madeira. Eles conseguem identificar aonde tem a entrada do parque. Por que não o concessionário manter uma guarita 24 horas ali? Naquele momento é um custo para o concessionário, mas ele está inibindo a caça ilegal, exploração ilegal de madeira, num ponto indicado pelo poder público que ele não tem capacidade de colocar esse posto de vigilância ali, né? Projeto do Estado de São Paulo. 800 alunos da rede pública e privada, o concessionário tem que estar apto a dar educação, a dar curso, fazer capacitação ali de educação ambiental para 800 alunos da rede pública e privada. Nesse momento, ele não está ajudando diretamente a conservação, mas ele está ajudando a criar uma cultura de conservação, algo que o poder público tem dificuldade de fazer. Agora, isso não significa que ele tem total capacidade. Eu fui visitar um parque, o Pau Brasil, que foi concessionado, visitei agora, no começo do ano, e o gestor me falou que os caçadores, esse pessoal que faz atividades ilegais nos parques, eles não entram lá 1 quilômetro, eles estão normalmente a 100, 200 metros da trilha principal. Então, se você tiver um simples controle de quem entra no parque pelo uso público, a gente vê que, agora não vou lembrar a estatística, que a gente tem uma pesquisa que mostra isso, mas, se eu não me engano, acho que 20% ou 30% dos parques do Brasil não tem nem controle de acesso. Então, o simples fato de ter alguém que consegue gerir os acessos do parque já tem um impacto na conservação, né? Agora, de fato, ele não consegue, talvez não seja uma responsabilidade do concessionário, retirar espécies exóticas e fazer o manejo, uma visão muito mais de fauna e flora. E aí, em cada caso, o concessionário vai poder apoiar o poder público. E daí que tem a questão fundamental, que eu falei no início, que não pensar as concessões apenas como instrumento de gestão fiscal, mas quais são as políticas públicas que, caso a caso, em cada parque, têm que ser embutidas no caderno de encargos, de maneira que o privado ajude o poder público a cumprir a sua atividade, né, a sua obrigação, a sua responsabilidade. Quando a gente pensa do outro lado, tem um parque que chama Cavernas do Peruaçu, no norte de Minas Gerais, naquela região lá próximo da Bahia, Vale do Jequitinhonha, ali, uma região, né? Um dos desafios para o próprio desenvolvimento do turismo no parque é que a comunidade no entorno é tão precária que você tem problemas de vigilância sanitária ali nos restaurantes e você não tem acomodações, né? Então, uma das coisas que a gente discute é: será que não poderia ser uma responsabilidade do concessionário fazer oficinas de capacitação do entorno, seja para que quem entra dentro do parque para fazer um rafting use as normas de segurança adequadas, ou até mesmo lá na infraestrutura local, que não tem nada a ver com quem entra dentro do parque, mas será que não pode ter uma capacitação daquela rede de pousadinhas do entorno e da rede de restaurantes? Porque a gente está falando de localidades pequenas, então são oficinas que você faz, né? Um caso bem concreto, a gente tem apoiado ali, né, a Bocaina. Ali tem Trindade. Trindade é uma praia, não sei quem conhece Trindade, é uma praia muito bonita. E ali tem uma questão social importante, porque as pessoas que moram ali, eles se sentem donos daquela área, né, e acham que o Estado tirar, né, ele fala, nós somos os caiçaras que estavam aqui antes do Estado vir aqui e tomar isso de nós. Então já tem uma situação meio complicada. E lá tem uma organização de barqueiros que fazem o passeio lá das praias e tal. Então, será que não tem um papel também do concessionário de tentar, né, só um exemplo mais concreto que a gente tem discutido, talvez seja um encargo da concessão, que o concessionário apoie essas comunidades a se desenvolver e a melhorar as práticas. Não sei se eu respondi assim a sua pergunta, né? Então, o desenho dos contratos hoje em dia tem sido pensado dentro dessa lógica de gestão dos stakeholders envolvidos no processo, né? Eu posso passar só o próximo, ok? O próximo slide. Quando a gente vai para parques urbanos. Parques urbanos, e aqui é um framework geral, né? É claro que cada parque tem a sua especificidade, talvez assim, 80% disso seja a lógica, mas aí tem que analisar caso a caso, não é um modelo único que a gente vai lá e aplica diretamente sem fazer uma reflexão, né?
quando a gente pensa em parques urbanos, o que nós temos visto é que aquela parte de desenvolvimento das atividades do entorno, tudo, já está dentro de uma lógica do município, que ainda que tenha externalidades importantes quanto real estate, né, o valor da valorização imobiliária do entorno, mas não é tão crítico quanto nas localidades isoladas, porque aqui já está dentro de uma dinâmica de outras políticas públicas urbanas. Então, esse papel do parque bem gerido como um indutor de desenvolvimento econômico e social daquela cidade, daquela vila, é menor nos parques urbanos, né? Já tem outras políticas para isso, urbanas, né? Embora tenha essas externalidades positivas. Por outro lado, o que a gente vê é que é muito difícil separar, diferente de parques naturais que tem 5% ali onde tem a visitação e os outros 95% onde tem área verde, quando a gente vai num parque urbano, na maioria das vezes, você não consegue, existe ali uma sobreposição de onde se faz o turismo no parque e o que é a área de visitação. Então é muito difícil fazer essa segregação, e o que tem acontecido é que a gestão da biodiversidade entra dentro do contrato. E aí aquela questão do plano diretor aqui de São Paulo dialoga muito com isso, que é a preocupação. Então, como que esse concessionário então vai cuidar dessa área verde dentro do parque, né? Essa é uma questão importante. O que a gente vê também é que, diferente de parques naturais, em que a gente tem, por exemplo, um concessionário que cuida da trilha e que cuida de alguns serviços, se você fizer a mesma coisa no parque urbano, ok, eu vou deixar o planetário, ou mesmo um concessionário que vai cuidar do planetário, do restaurante e de algumas atividades. Mas quem vai cuidar das vias que ligam o planetário ao restaurante, daquele banco que está ali, ou daquele banheiro que não pertence àquele objeto que está concessionado? Então a gente vê também nos parques urbanos essa ideia de fazer uma concessão integrada, porque tem a zeladoria dos atrativos finalísticos, mas também o atrativo do espaço público. Aquilo é uma grande praça, é uma grande, né, no final das contas, é uma grande praça que recebe bilhões de pessoas ali, né? E a gestão do verde entra dentro do contrato de concessão, e aí você tem que pensar diferente como é que você faz esse manejo aí da biodiversidade e tal, né? Então, isso como a gente tem visto, como que o contrato tem procurado endereçar os vários pontos de vista dos vários stakeholders, né, relacionados a ele. E nos parques urbanos, também a gente tem uma diversidade de usuário de parque muito maior do que nos parques naturais, que não é aquelas pessoas interessadas em contato com natureza e aventura. Aí a gente tem, né, a avó que quer levar o neto competindo com o skatista, então tem um ordenamento ali do espaço para que haja uma relação harmônica, né, e isso também é uma coisa que se torna mais forte dentro dos parques. Desculpa meus exemplos simplistas aqui, mas às vezes, né, ajuda a... Né, o que a gente tem observado nesses contratos? De novo, eu acho que os encargos, a gente vê que tem evoluído bastante a discussão dos encargos setoriais, né? Então, aqui você pega, por exemplo, o Parque do Ibirapuera, a gente tem ali encargos, aí no caso de preservação do patrimônio histórico, tem lá os encargos de conservação, né? E aí já não são encargos de apoio ao poder público, mas encargos de execução direta pelo próprio concessionário. São as políticas embarcadas ali, né? Indicadores de desempenho atrelados à remuneração, tanto nos parques naturais quanto urbanos, nos vários locais, seja governo de São Paulo, Minas, governo federal, aqui o Ibirapuera. Eu acho que já introjetou essa ideia de que a gente tem que ter um contrato com bons indicadores que capturam a visão final, né, finalística do usuário e que tem indicadores de desempenho para monitorar, e isso atrelado à remuneração, né, mesmo que não sendo ali uma PPP, né, que a gente poderia reduzir a contraprestação, a gente tem usado cada vez mais em vários setores aquela ideia de ter uma outorga variável e aí você consome para que você não tenha que passar por todo o rito administrativo das multas e ter uma aplicação mais automática, né, que aí tem o termo jurídico do que é uma penalidade, do que é uma multa, né, tem um tratamento diferente, que eu não vou saber ser preciso, mas que dá mais celeridade nos incentivos econômicos embutidos dentro do próprio contrato, né? Então, de maneira geral, falando assim, sem entrar no caso específico do Ibirapuera,
o que eu queria trazer era essa ideia de como tem evoluído o setor, como tem evoluído os modelos de contrato e como tem evoluído a mentalidade e assim os vários stakeholders ali, como tem enxergado esses programas de concessão. E é uma agenda que tem crescido, a gente mapeia. Quem tiver interesse, no site do CEMEIA, tem uma parte lá que chama Mapa de Projetos, em que a gente hoje mapeia, se não me engano, 88 iniciativas, 88 parques que estão sob alguma iniciativa do governo de fazer concessão ou parceria. Alguns são só uma intenção pública declarada, outros já estão com contratos assinados, enfim, aí nos diversos estágios ali, né, Então, quem tiver interesse em acompanhar, é realmente uma agenda que cresceu, e isso aconteceu nos últimos 3 anos. Né? Fernando, e a questão do subsídio entre parques? Como que é esse programa? Você pega um parque que é mais superavitário e subsidia, faz sentido fazer esses clusters de parque, ou esse subsídio ele vai via outorga e o governo reinveste? Eu acho que faz todo sentido. Um dos grandes desafios acho que essa pergunta é muito boa, porque isso é uma discussão um dos grandes desafios que a gente tem é que quando você paga a outorga, via de regra, exceto se houver um instrumento específico, você tem o dinheiro caindo no caixa comum do governo e vai virar qualquer outra coisa. E você já tem um setor que economicamente não é o mais robusto economicamente comparado a rodovias, aeroportos e tudo mais. Né? Então acho que não faz sentido parques estar subsidiando. Só que no momento que você paga uma outorga, você não tem controle sobre isso. Então, qual é a maneira de você capturar o valor para o próprio sistema? Aqui no estado de São Paulo tem uma portaria que segura os recursos dentro do próprio sistema, mas o combo de parques, criando um subsídio cruzado entre o parque superavitário e o parque deficitário, é uma maneira de você, né, fazer isso. Então, assim, eu acho que faz todo sentido. E se você pegar os 5 parques que estão sendo carregados pelo Parque do Ibirapuera, eu não conheço ali em loco esses parques, mas são parques que foram escolhidos porque são regiões muito vulneráveis, que você não teria outra maneira nem de conseguir, de repente, doação, ou criar um modelo de conservancy, por exemplo, que é uma coisa que a gente tem discutido. Como é que a gente faz com que a sociedade banque esse parque? Coisa que acontece muito nos Estados Unidos, nos parques urbanos, aqui não acontece. Mas nesses lugares a gente não tem nem potencial econômico para poder fazer isso. Então seriam parques que seriam negligenciados se não tivesse o Ibirapuera criando esse subsídio. Né? Então eu acho que faz todo sentido. Né? Tudo bem? Seguir. Pode ligar. Se quiser ligar, pode já. Né? Eu não sei se você vai falar mais para frente, mas eu queria que você mencionasse um pouco como é que é esse modelo econômico, como é que o parque é superavitário. É difícil de avaliar num modelo que a gente conhece aqui no Brasil e as dificuldades de pagamento do cidadão que frequenta os parques. Quais são as fontes de receita e como é que se pensa de uma maneira estruturada um modelo econômico de um parque? Você tocou num ponto, Vera, que hoje a gente vê que os parques que estão sendo levados à concessão são o que a gente chama as joias da coroa. Né? São aqueles parques que param de pé. Eu acho que tem uma combinação de 3 fatores aí. Um é que as joias da coroa têm visibilidade política e, portanto, você consegue ter sponsorship político para o programa. É muito difícil você ter esse patrocínio de um parque ali que praticamente não tem visibilidade. Né? O outro lado é que você tem a atratividade econômica que faz, né, com que esses parques consigam parar de pé. E ali, Vera, aí tem serviços de maneira geral, eventos, estacionamento, aluguel de equipamentos. Tem um parque em Singapura que chama Instana Park, que tinha lá uma casa meio abandonada, lá um prédio desses da administração abandonado. Num dado momento ali se criou um ateliê e as pessoas vão lá fazer cursos, né, de arte, de pintura. E hoje, se você quiser visitar o parque, você tem que marcar com 2, 3 meses de antecedência por causa da fila de espera para poder fazer. Né? Então tem uma criatividade. Aqui no Ibirapuera, eu lembro que um dos proponentes do PMI falou de instalações de arvorismo. Teve gente que falou até em fazer aquário dentro do pavilhão de culturas brasileiras, que hoje está fechado. Né? Então aí tem... A criatividade é grande, né? A criatividade é grande. Agora, para esses parques, joias da coroa.
Uma das grandes questões que a gente tem procurado investigar é, e esses parques que não têm esse potencial, o que nós fazemos? Quando a gente vê o modelo americano, pega lá o paradigma, né, o outro modelo paradigmático ali é o Central Park, né? O Central Park, ele tem lá nos anos 80, começou uma entidade que começou a assumir gradativamente a gestão do parque, até que chegou ali a 70% da gestão sendo financiada, né? Mas lá você tem... outro dia, há 2 semanas, eu estava num evento, eu conversei com uma pessoa que era de uma conservancy de Pittsburgh, né? Aí eu falei, não, aqui você tem uma cultura nos Estados Unidos de doação. Ele falou, calma, não é bem por aí. Eu tenho um incentivo tributário, eu tenho famílias que na hora né, tem questão de herança, tributação sobre herança, eu consigo ter um abatimento tributário ali, né, de 100%, né, da minha doação. Então, assim, nós somos bem intencionados, mas também a gente é ajudado a ser bem intencionado, coisa que nós não temos no Brasil. Se você vai lá para Nova York, tem um instrumento chamado Business Improvement District, que é o seguinte, você tem o comércio no entorno do parque, você tem lá, eles se organizam, lá é como funciona o instrumento. Eu falo, não, eu acho que tem uma externalidade positiva e, portanto, eu quero manter o parque. Aí tem um outro que mantém o parque. Quando chega num nível mínimo ali de adesão, aquilo se torna uma taxa compulsória para evitar a figura do free rider, né? E aí você fala, não, ok, já se tem uma quantidade mínima que vai pagar, então agora todo mundo vai precisar pagar. E aí você tem uma taxa compulsória pública, né, que é depois doada a uma entidade do terceiro setor para que faça a gestão. Eu não sei, acho que aqui eu tenho um grupo de advogados, mas eu tenho a impressão que esse modelo no Brasil, se ela é compulsória, tem que ser necessariamente gerida pelo poder público. Eu lembro na discussão de iluminação pública, que a taxa de iluminação teve uma mudança constitucional para poder carimbar o recurso da iluminação pública. Então, exceto que haja uma mudança constitucional para poder carimbar o recurso para os parques, esse tipo de instrumento que tem nos Estados Unidos não se aplicaria aqui. E por que eu estou contando isso? Eu ainda estou em busca, dentro do nosso propósito do CEMEIA, de falar, ok, esses parques que não são superavitários, qual é o tipo de instrumento, incentivo, de maneira que eu consiga capturar essa externalidade, que é visível, a externalidade positiva, para dentro do parque, como os instrumentos que nós temos. Eu lembro uma vez eu fui, logo no início, Vera, a gente marcou um almoço lá no Zena Café e eu perguntei se CEPAC poderia ser aplicado de algum jeito, né? Porque eu falei, a gente tem que buscar essa solução, né? E ainda estou em busca dessa solução, né? Perdão. Vocês já chegaram a tentar ou estudaram a possibilidade de envolver recursos de compensação ambiental, de obras de infraestrutura? Porque hoje você faz uma obra de uma rodovia, por exemplo. Perfeito. O Rodoanel Norte chegou a desmatar 140 hectares de floresta e, como compensação, teria que replantar 840 hectares, que é uma proporção. Você não tem essa área para você plantar disponível. E é um recurso que fica parado, o recurso existe, está disponível, mas ele acaba não sendo executado por falta de uma área para receber esse tipo de recurso. Vocês chegaram a estudar a aplicação desse tipo de recurso? Porque tem muito recurso parado nesse sentido. Perfeito. Que poderia ser usado para essa finalidade em parques e dar a efetiva compensação, que hoje não acontece por falta de área. Tá bom. Eu vou dividir em 2 partes. Enquanto o microfone não chega lá, eu faço mais uma nessa mesma linha. Tá. Possibilidade, se vocês já estudaram, de fundos de endowments para fazer a manutenção de parques. Tá bom. Então, vou falar sobre essas várias maneiras, vou falar tudo que nós temos pensado aqui de gestão, né? Não, só uma complementação, que tem um PL tramitando de serviços de compensação ambiental. Eu pensava em propriedades privadas, que você teria cultivo de mata, mas parques com certeza pode entrar em serviço de compensação ambiental. Bom, vou responder meio... sobre a sua questão, eu vou dividir em 2 modelos, né? Um modelo é dizer, olha, rodovia, para você
o CAPEX e o OPEX do parque é irrelevante frente ao CAPEX e o OPEX. E, portanto, o parque entra no caderno de encargos da rodovia como uma obrigação dela manter um parque na área lindeira. Eu tenho usado a expressão concessão cruzada para isso. Porque eu pego uma concessão em que eu cruzo e o grande gerador de caixa consegue manter aquele e tal. Eu cheguei a conversar sobre isso com o Marcelo Cruz. O Marcelo Cruz, na época, trabalhava com o Sarneyzinho. Ele era lá o vice do Sarneyzinho, que era o ministro do Meio Ambiente. Ele falou, Fernando, eu acho a ideia sensacional. Mas quem vai bater na porta do DENIT, quem vai bater, porque isso é uma concessão, que isso não é originário no âmbito do meio ambiente. Eu tenho que convencer a área de transportes de que, de fato, vale a pena carregar mais esse encargo, e aí entra numa discussão de uma governança do poder público. Naquele momento, ele falou, eu não sinto ambiente político para a gente conseguir seguir nessa iniciativa. Isso é algo que eu tenho falado muito com o Pedro Passos, lá, que é o mantenedor, porque a gente tem esses parques lineares que têm vínculo, às vezes, com empresas de saneamento, né? Então, essa é uma figura que, a única tentativa que nós fizemos, houve uma negativa sobre a perspectiva política. Eu acredito que, tecnicamente, tanto jurídica como economicamente, eu acho que, para quem já fez modelagem de concessões maiores, isso aí seria um encargo pequeno. Eu acho que a conta para de pé. Só para dar uma ideia. Iluminação pública. A gente fez um contrato aqui. Não que estou sugerindo que iluminação pública bancasse parque, tá? Até porque era uma PPP e tal. Mas era um contrato de 7,2 bilhões de reais, né? É um contrato muito grande. A gente tem parques, por exemplo, do estado de São Paulo, de Campos do Jordão, que o investimento era da ordem de 10 milhões de reais, né? O investimento de iluminação pública era de 2 bilhões. Né? Então, são escalas. Quando a gente vai para aeroportos, que pagou aquele absurdo de outorga, inclusive, né? Que depois não parece que não parou de pé ali, mas... Né? Mas, assim, é uma outra ordem de grandeza. Por isso que eu acredito que, tecnicamente, economicamente, é possível, né? Eu lembro quando eu trabalhava na Prefeitura de São Paulo, aqui, que tinha uma discussão também de como fazer combos. Qual que é o entendimento do Tribunal de Contas sobre fazer combos se você não está misturando objetos diferentes. E, no final, a gente tem que ver o que nós pensamos, mas também pensar o que os nossos órgãos de controle pensam para que o projeto passe. Tudo isso para dizer, é algo que eu acredito que é viável. Politicamente, a única iniciativa não prosperou, né? Eu acho que é algo que precisa ser explorado. Depois tem a outra questão, que é criar um fundo em que você consiga, de alguma maneira, e aí tem a questão das compensações ambientais. As compensações, elas têm destinações regradas. Então, a maior parte da compensação, ela é destinada à regularização fundiária, tem uma série de questões ali. Então, não é algo tão simples assim, não é um dinheiro disponível para se usar com o que se quer, né? O que nós temos feito? A gente tem trabalhado com o governo do Estado de São Paulo, na atual modelagem dos projetos, e com Mato Grosso e com Minas Gerais. Usar recursos de compensação ambiental porque você consegue enquadrar como aprimoramento da gestão do parque os estudos da concessão. Então, hoje, são estados que conseguem usar recurso de compensação ambiental para contratar consultor para fazer a modelagem de projeto. Agora, sexta-feira, a gente estava com o Zema, com o Germano, que é o secretário do Meio Ambiente de Minas Gerais, e a gente tem conversado com o governo federal sobre o uso de compensação ambiental para fazer investimento nos parques, de maneira que aqueles projetos que estão no borderline ali, que o CAPEX a amortização do CAPEX seja algo que inviabiliza, talvez você consiga colocar alguns projetos para cima da linha de corte se você tiver um subsídio da parte de investimento. Só que aí tem todos os outros desafios associados, que é você colocar o poder público para previamente fazer o investimento a ser assumido pelo concessionário, ou o investidor, ou o poder público faz o investimento antes e já entrega algo pronto, ainda sob o risco de alegação de vício oculto, alguma coisa assim. A gente teve a experiência na época da EBP de uma rodovia em que a gente colocou o CAPEX dizendo, olha, concessionário, você assume a concessão e o poder público daqui 3 anos vai te entregar essa obra pronta. Deu leilão vazio. Ninguém quis comprar o risco do poder público não cumprir com a sua parte nos 3 anos. Agora, no estado de São Paulo, no projeto do Caminhos do Mar, a gente tem visto, lá tem prédios históricos que precisam ser restaurados ali, né?
E aí a gente está criando lá, na verdade a Procuradoria está desenvolvendo lá, pensando no instrumento que é deixar um fundo, tipo uma conta vinculada, em que se deposita recursos públicos e que o concessionário executa a obra de restauro com recursos públicos. Eu acho que isso foi usado também na Tamoios, se eu não me engano, no projeto da rodovia de Tamoios, que não é chamado de PPP, mas é uma concessão que tem um subsídio na fase de investimento, aporte de recurso, uma subvenção de investimento. Então, são caminhos que estão sendo pensados, é uma agenda nova, mas tudo isso tem sido pensado com os vários governos para tentar... Né? Sempre perguntou do velho for money, né? O velho for money a gente pensa muito quando a gente compara as PPPs, né? E aí tem a concessão, a velho for money da concessão, que é um pouco diferente. Vou falar qual foi a conta que a Prefeitura de São Paulo fez para justificar um velho for money. Eu confesso que eu sou um pouco crítico, não a ideia do velho for money, mas a forma como nós fazemos o velho for money no Brasil, em que a gente faz o velho for money mais ou menos um mês antes de lançar o edital para justificar é meio uma prática do poder público aqui, né? Ainda assim a gente vê, e até manuais do Banco Mundial, a gente tem visto que o velho for money tem se tornado mais qualitativo e menos aquela ideia do quantitativo, de ver qual que é o risco transferido ao privado, qual que é o preço do risco, qual que é o benefício e tal, né? Então a Prefeitura de São Paulo, nessa linha, ela colocou... hoje eu gasto com o Ibirapuera 29 milhões, eu não vou gastar mais. Eu gasto mais uns 8 milhões e eu não vou gastar mais com isso. Eu tenho 5 parques muito, muito precários e eu vou ter parques conservados dentro de um caderno de encargos, né? Você falou, se eu trazer pela lógica econômica, hoje eu tenho um serviço ruim que me custa 40 milhões, somando os parques. Amanhã eu vou ter um serviço que eu acredito que será melhor, e é por isso que, né, e é para isso que foi desenhado o contrato, e que sai de graça para a prefeitura, de graça no sentido de desonerar, e você ainda tem pagamento de outorga, você tem uma série de coisas, e tem uma conta que eles chegam lá, que ao longo da concessão o benefício é de 1,6 bilhões de reais, do ponto de vista de imposto, de uma série de valor. Tal. Então esse foi o velho for money, meio quali, que foi feito, não seguindo ali o manual by the book ali, no manual, né? Que eu acho que cada vez mais os velhos for money têm seguido nessa maneira, né? Tudo bem? Não sei se eu respondi. Endowment. Endowment não. O problema do endowment é que você está precisando do recurso ali para o dia a dia. E aí você vai engessar uma quantidade brutal de recursos, talvez destinado a um parque específico, né? A remuneração do capital tem caído no Brasil, do capital sem risco no Brasil. Você tem que aumentar ainda o tamanho desse endowment para conseguir ter lá o custeio mínimo, né? Então, assim, eu vejo que endowments não vi, e eu acho que hoje o desafio é conseguir capturar recursos de doação, nem para colocar aqueles 100 milhões de reais que vão render 2 milhões por ano, é conseguir os 2 milhões para pagar o custeio, né? O que eu tenho visto de iniciativas de apoio, por exemplo, a SOS Mata Atlântica, ela tem um cartãozinho que ela dá tipo 2, 3 mil reais por mês para o gestor do parque. E isso muda a vida do gestor do parque, porque queimou o ar-condicionado, ele vai lá, não tem um processo licitatório para contratar o serviço, ele vai lá e compra e paga no cartão da SOS. Então eu vejo alguns apoios pontuais de doações que são feitas aos parques, de maneira a aportar essa flexibilidade privada, que o privado tem de passar ali, presta contas para a SOS, e não tem tribunal de contas ali e outros órgãos de controle, que são necessários, fazem parte, mas também cria suas dificuldades, né, da regra de contratação. A minha pergunta foge um pouco do que a gente está falando agora, mas você falou no começo que o objetivo é a apropriação da população dos parques. E tem alguns lugares que isso existe, assim, muito naturalmente. Então, tipo, sei lá, o festival de escalada de hiperrox, assim, já existe a atividade, mas não é um parque. É um lugar de escalada, tipo, não tem uma separação daquela área como parque. Ou então outros, como, tipo, os caminhos da Mata Atlântica, que você quer juntar uma grande... Fazer uma trilha continental. E aí você precisaria, tipo, fazer uma junção desses percursos e ter alguma integração.
E a minha pergunta é, como é que você faz? Se você é uma associação de escaladores, se você é população, você não é nenhuma empresa, qual que é o bom advocacy? Assim, o que você pede? Você quer um contrato? Como é que você faz para conseguir que exista uma gestão do parque, uma melhora? O que você faz isso? Se você é uma... Eu vou compartilhar os contatos que eu tive com essa agenda, né? Tem uma pessoa que chama Pedro Cunha Menezes, ele foi gerente do ICMBio, ele é um grande defensor dessas trilhas de longa distância e ele que fez aquela Transcarioca, que você fica acho que 18 dias caminhando, então existe um movimento que tem caminhado nessa direção. Existe uma outra discussão também, que é o direito de tomar risco. Né? Eu lembro quando eu fui lá para Yellowstone, ou um outro exemplo, que fala, olha, até aqui está tudo pavimentado. A partir daqui começa uma trilha mais, e aí vai ficando mais difícil. Aí chega um momento que fala, olha, daqui para frente, você use o seu spray de urso, porque se o urso aparecer, não vai ter ninguém, o Estado não vai te salvar. E se você quer tomar o risco de enfrentar o urso, você vai, faz a trilha, e se você morrer, a responsabilidade é sua. Tem um outro parque lá, que é o Grand Teton, que fica próximo ali, os bombeiros falando, que falaram, olha, a gente já teve gente que morreu na montanha porque eu não ia colocar os meus homens sob risco no meio de uma tempestade para resgatar a gente lá e para o final. Aqui no Brasil, essa questão do direito do risco é um negócio complicado. E o pessoal de escalada, particularmente, enfrenta isso e o gestor do parque acaba dizendo, olha, eu prefiro que não faça essa atividade aqui porque eu sou meio corresponsável. Então, tem uma discussão também sobre o direito do risco, né? Eu não sei se você é escaladora, se você é montanhista, né? Tem a Confederação Brasileira de Montanhismo e Escalada, é um pessoal muito ativo. Tem a Kika, que era a presidente, tá ali, ela é muito, eu não sei o nome dela, Kika Belford, é o nome dela. É uma pessoa muito ativa na defesa desses temas, né? Agora, o que existe também é a integração de áreas, assim, o CEMEI ela trabalha olhando sob a perspectiva da gestão pública. Mas, às vezes, tem reservas privadas de patrimônio natural que são ali contíguas aos parques, e para fazer essas trilhas de longo percurso, às vezes tem que ter uma governança entre União, Estado e município, porque são áreas que pertencem, inclusive áreas privadas, né? Então, assim, o que eu consigo compartilhar com você é o nome de pessoas que eu sei que têm liderado movimentos para tentar caminhar nessa direção que você está dizendo, né? Tá? Não sei se eu dei uma resposta, mas é o que eu consigo responder. Se a gente agora analisar especificamente o projeto de Ibirapuera, né? Então, como é que ele foi estruturado e quais foram os desafios de cada etapa de estruturação, e são desafios que aparecem em muitos projetos, né? Então, eu acho que um dos desafios que a gente tem no Brasil hoje é planejamento, né? Fazer planejamento de concessão, às vezes a gente começa com projetos isolados sem entender aquele projeto no contexto. Eu participei. Dentro da Prefeitura de São Paulo, a gente criou como um procedimento para fazer a seleção de projetos para montar as carteiras de PPP do município, que tinham acho que umas 12 ou 13 variáveis, que era desde alinhamento com o plano do governo, até estudos mínimos, até uma avaliação de stakeholders, etc. e tal, porque os projetos... eu acho que faz uns 4 meses estava conversando com uma pessoa do Banco Interamericano que me falou que tem um levantamento no Brasil que 87% dos projetos de concessão em PPP no Brasil, de parcerias em geral, em qualquer setor econômico, não se tornam contratos. Se a gente vai para o PMI, então, o Radar PPP mostra que isso, aquela empresa Radar PPP, mostra que chega em 93%, 94% de taxa de mortalidade, né? Então, o planejamento inicial da carteira de projetos é um fator de sucesso desses projetos também, né? E aqui na Prefeitura de São Paulo, embora o Dória tenha lançado, eu acompanhei, não era da minha responsabilidade ali na diretoria de projetos da São Paulo Negócios, que depois virou São Paulo Parcerias, mas já era algo que estava sendo concebido há um ano. Essa ideia de fazer as concessões dos parques. Só que estava sendo concebida pelas algumas pessoas da São Paulo Negócios, que mexia com o ambiente de doing business em São Paulo, e a Secretaria do Meio Ambiente, que já via a escassez de recursos. Só que não tinha patrocínio político. Acho que quando o Dória vem com a ideia de fazer um amplo programa de concessões, você encaixou ali a camada política que era necessário para empurrar esse projeto
para frente. E aí você já tinha um planejamento, já tinha um mapeamento dos parques prioritários e tudo mais. E assim que começou o projeto, e assim que o projeto entrou naquela discussão, eu não sei quem acompanhou a discussão da lei de concessões municipais, que entrava lá mercado, entrava terminais de ônibus, bilhete único, tinha lá alguns projetos, né? Então, isso foi assim, o início do projeto começou assim. Aí, ok, então vamos fazer esse projeto, como que vamos estruturar esse projeto, né? Aí a gente começa a enfrentar os desafios, né? Internamente, na prefeitura, não havia essa competência para fazer a estruturação do projeto, como via de regra não existe, independentemente do governo, independentemente Uma vez eu usei, e aí, Vera, vou mencionar de novo um paper que você escreveu, acho, junto com o Armando Castelar, eu acho, que você menciona que só o Estado de São Paulo que identificou, naquele momento, um projeto que foi 100% desenvolvido internamente, porque o pessoal tinha ainda a memória da turma do departamento aqui de rodovias do Estado de São Paulo. Tinha aqueles engenheiros antigos lá que conseguiam fazer, mas normalmente o poder público não tem isso, né? Para iluminação pública, para o que quer que seja, né? E aí, então, ok, internamente não dá para fazer. A gente até cogitou, na época o Dória estava querendo passar o chapéu junto a alguns empresários. Lembra que, eu não sei se vocês lembram que no Ibirapuera ele conseguiu até recursos para cuidar dos banheiros do Ibirapuera, fez um investimento meio pontual ali. E ele tinha o interesse de passar alguns outros. Ele até perguntou se o CEMEIA poderia ser o gestor da vaquinha, vamos dizer assim, né, que aconteceria para a gente poder contratar sem internalizar esse dinheiro no poder público. Mas não houve uma adesão naquele momento, não houve doação. Fazer contratação por 8666 é complicado. A gente tem uma janela de oportunidade, a gente tem que fazer um processo licitatório para ajudar a ter os consultores que vão fazer o processo licitatório. Já chegou o ano de eleição, a Câmara já mudou o ambiente político e a margem é muito pequena, né? E depois eu posso relatar o que a gente tem vivido no atual projeto do Estado de São Paulo, no Mato Grosso, São José dos Campos. A gente tem sofrido os desafios de apoiar o poder público que quer contratar com técnica e preço, que quer contratar consultoria via pregão, e aí tem desafios importantes aí, né? O NOPS. O NOPS é o instrumento que tem sido usado, é o Escritório de Projetos das Nações Unidas, né? O poder público direciona recursos para o NOPS e a UNOPS contrata os consultores como uma facility de estruturação, né? Em Porto Alegre foi estruturado com o apoio da UNOPS. Aqui em São Paulo não se conseguiu os recursos e não conseguiu ter o NOPS, de maneira que o PMI, eu sou muito crítico ao PMI, mas o PMI era o que existia naquele momento como canal de estruturação de projetos, né? E aí foi lançado logo no início do ano. Então, essa foi a estratégia de estruturação de projetos, e lá foi muito bem sucedido. Apesar das críticas, eu sou muito crítico, lá foi bem sucedido. Por quê? Houve estudos bons entregues, né, que eu acho que no governo do Estado de São Paulo, quando foi feito lá atrás, teve dificuldade para ter elementos suficientes no PMI, que o governo do Estado fez, o que requereu contratação de estudos paralelos, né? O poder público não tinha a competência para fazer os estudos completos, mas tinha gente de modelagem econômica que tinha vindo do mercado financeiro, tinha duas advogadas ali, muito boas, né? Então, ainda que não tinha uma solução completa, você tinha um mínimo de competência dentro da São Paulo Negócios para conseguir dar conta daqueles estudos que foram entregues. E, no final, foram entregues 4 estudos, 5 estudos, um foi desclassificado, 4 foram entregues, 4 foram aproveitados, e um deles era muito bom, que foi aquele estudo daquele grupo Cataratas. Ele foi um estudo foi o melhor dos estudos. E em São Paulo houve uma inovação que, naquela época, os municípios poderiam utilizar, estava começando a entrar em vigor o marco do terceiro setor, o MIROSC, né, que a gente fala, né, das organizações sociais, que permitia fazer um PMI, que era o PMI-S, que era o PMI social. E foi o primeiro lugar que eu vi um ente público fazer um PMI em que você podia ter empresas non-profit, for-profit, podendo propor um modelo, e a partir dali ia tomar uma decisão se seria qual caminho seria encaminhado, e houve, inclusive, estudos apresentados pelo gestor do Parque Burle Marx,
mas um modelo que não coincidiu com os objetivos do município naquele momento. Fernando, a gente está recebendo perguntas dos nossos internautas aqui, Sim. em especial da doutora Viviane Bezerra, que é a secretária de parcerias do Piauí. Piauí. Acho que você a conhece, inclusive o Piauí tem o Parque da Capivara lá, acho que ela até... Que é federal, não é que é federal, né? Mas ela tem lá e tem Tem feito um programa muito plano, né, bonito, para né? inclusive eventualmente desenvolver algum tipo de parceria. Mas ela pergunta sobre green bonds, ou seja, primeiro, se você puder contar um pouco se esse conceito, acho que isso é um tema que a Vera também já estudou bastante sobre social bonds, né, o social impact bonds, se isso é uma realidade no exterior para financiar, se for, o que são green bonds e qual poderia ser o possível modelo para financiar aqui no Brasil. Não sei se vai na linha do endowment, se vai na linha de algum instrumento de crédito, de uma debênture incentivada, puder contar para a gente sobre isso. Eu confesso que eu conheço pouco o instrumento de green bond, assim, as especificidades e os limites da aplicabilidade, né? O que eu vi foi uma tentativa do governo do estado de fazer isso para educação, que avançou bastante, por algum motivo não evoluiu. Eu não sei dizer, eu não entendo o porquê, uma razão política. Tem um fundo que chama Alime, que a gente tem um diálogo com eles. Eu vejo muito esses investimentos de impacto relacionados, por exemplo, a cadeias produtivas relacionadas ao verde. Ali. Então, sementes, algum tipo de extração. Isso eu vejo. Na Amazônia tem iniciativas que têm avançado. No caso de gestão de parques, da parte do turismo do parque, do uso público, eu desconheço e eu também não conseguiria fazer uma adaptação, por analogia, do instrumento de green bond para a realidade. Então, eu não vou conseguir responder com propriedade a pergunta da Viviane. Né? Tá. Quer contar um pouco do Social Impact Bonds para a gente pensar aqui? Posso contar rapidamente. Acho que não tem uma grande estrutura, a lógica é muito simples, a dificuldade é de como colocar isso na prática. A lógica é um contrato público que dá ao privado um instrumento para que o privado possa captar recursos no mercado. Então, é a possibilidade, como tem as debêntures incentivadas na área de infraestrutura, você ter um contrato que tem um objetivo social e esse contrato ele servir de lastro para que o privado possa se financiar por meio de papéis que ele possa emitir no mercado. No caso do Estado de São Paulo, onde foi tentado o primeiro contrato de impacto social na área da educação, cujo objetivo era reduzir a repetência no ensino médio e reduzir a evasão escolar no ensino médio. A lógica é de um contrato totalmente vinculado ao resultado, não há pagamento se não forem atingidos os resultados, e o privado poderia ser qualquer entidade, ainda que fosse uma entidade financeira, e esse privado ele pode subcontratar, pode delegar, pode transferir, sendo ele o responsável final. E ele vai ao mercado para ter o financiamento necessário para prestar atividade. No caso da área da educação, durante um ano ele presta o serviço sem ter remuneração alguma, até porque você só vai saber se tem evasão ou se tem algum tipo de redução na repetência após um determinado período. Então, o risco é totalmente privado. O que aconteceu aqui no Estado é que, como foi um projeto na área da educação, isso acabou culminando no ano de mudança de governo, é um ambiente altamente politizado, o sindicato acabou maculando o projeto como privatização na área da educação, e ele acabou não indo para frente. Mas a lógica é essa, é muito simples. Eventualmente o poder público dá algum tipo de garantia, como se fosse num contrato de PPP, e o contratado, com base no lastro de um contrato bem feito, ele emitir bonds no mercado. Perfeito. Aqui, eu acho que tem o que a gente vê, a gente já levantou aqui algumas ideias, no caso da saúde, da educação, não estava relacionado a parque, mas o instrumento existe. Se a gente pensar em parques,
há 3 anos atrás, nós tínhamos 4 parques com concessão de uso. Hoje nós temos 80 parques sendo pensados, 88 parques sendo pensados, já em concessão de serviço, concessão de uso, com combo, sem combo, usando real estate para tentar financiar parque ou não. Tem a questão das concessões cruzadas, tem a questão de endowment, que eu sou um pouco cético com relação a congelar o recurso do endowment, embora a decisão de quem faz a doação, né? Tem os green bonds. O que eu vejo é o seguinte, por ser algo muito recente no Brasil, o CEPAC, que até o momento eu não assim, a lógica, né, de você capturar numa escala menor algum instrumento de operação urbana, né? Eu acho que tem muita coisa a ser desenvolvida, ainda muito instrumento a ser pensado. Eu falei, hoje a gente está pensando muito o topo, que são as concessões que têm visibilidade política, que têm atratividade econômica e que já tem um modelo jurídico consolidado em outros setores econômicos. Eu acho que é razoável, lá os low hanging fruits ali, é mais fácil começar por onde está mais fácil. Mas existe um universo aí de instrumentos a serem pensados, porque esse modelo vai dar conta de 10% dos parques, sei lá, 5% dos parques, e os outros 90%. A gente ainda precisa desenvolver esses modelos para os outros modelos, né? E aí eu acho que... Para te ajudar nessa ideia do CEPAC, eu sei que o município de São Paulo tem pensado em juntar os projetos de operação urbana consorciada e permitir o uso de CEPACs em outras áreas que não necessariamente ligadas linearmente à área da operação urbana, mas outras áreas que possam ter algum impacto, ainda que seja remoto. Então, é uma ideia... Então, é possível pensar. Interessante isso, Vera, porque um dos encontros que a gente teve aqui foi com o Marcelo Ignácios, da Prefeitura, que é um cobra nessa área de CEPACs, operação urbana, e ele disse justamente esse o problema. Você às vezes tem grana, mas você não tem onde investir, né? Porque sobra dinheiro. E eu acho que isso vai na linha do que você estava comentando também, dessa questão de, por exemplo, você condicionar a renovação de uma concessão ferroviária ao investimento em uma outra concessão que não tem nada a ver com aquela área de influência, né? Inclusive o projeto aí do Arnaldo Jardim de revisão do marco legal de PPPs e concessões está trazendo um artigo específico para autorizar esse tipo de, vamos dizer, subsídio cruzado lato sensu, né? Que seria em projetos da mesma natureza, mas que não sejam relacionados, mas talvez em áreas não diretamente relacionadas, como você falou, rodovia e parque, enfim. Aí o céu é o limite, né? Sim. Ok. Tá falando sobre a estruturação, né? Então foi feito via PMI. Eu acho que o sucesso do PMI diz respeito a um parque muito atrativo, que era um parque emblemático. Houve no momento inicial, eu lembro que até o CEMEI apoiou a Prefeitura, a gente colocou 120 potenciais investidores para ouvir, na época, o vereador Natalini, que era o secretário, e o Wilson Poit, um secretário do Meio Ambiente, outro secretário de Estatização, para explicar o projeto para os potenciais investidores. Eu acho que a credibilidade do processo é fundamental. No processo como um todo, mas no PMI principalmente, quando você coloca sob risco, né? Então, acho que ali se criou, é uma avaliação minha, né, que se criou uma sinalização de uma agenda muito clara, de alguém muito pragmático, querendo tocar uma agenda que era a grande bandeira da campanha dele. E eu acho que isso ajudou a atrair. E eu acho que o ponto fundamental foi a capacidade, porque como parceiro da Prefeitura, eu estava lá no dia que os estudos foram recebidos, e a quantidade de dúvidas que surgiram com relação aos estudos, e a equipe da Prefeitura foi capaz de cobrir aquelas lacunas e lançar um edital bom. Então, acho que esse é o pré-requisito para se ter um PMI, né? Fernando, quem é o mercado que tem interesse em participar dessas concessões? Tá. Tem tido um movimento desse mercado. Então, se a gente pensar aqueles 2 concessionários originais, a Socican, que é uma grande operadora de terminal rodoviário, se consorciou com a Sociparks, com a Parktour, que era um pessoal que tinha um conhecimento de gestão ambiental. Hoje eles são os concessionários de Veadeiros. Tem gente que opera, por exemplo, que tem real estate, que tem prestação de serviços outros que tem entrado. Urbanis é uma empresa que entrou no parque de Campos de Jordão. Ela entrou no primeiro parque, foi um parque pequenininho, a Aldeia do Imigrante, que é um parque numa cidade pequena chamada Nova Petrópolis.
entre Gramado e Canela e Porto Alegre, e depois veio. Então, é um outro player. Tem gente maior entrando. Então, a CCR, já conversei com a CCR, eu não vi nenhum passo correto, assim, nenhum passo na direção, mas eu já vejo gente querendo entender mais esse mercado, né? A Socicam é um player grande. A W Torre, eu lembro que participou de alguns eventos da prefeitura de diálogo, de market sounding, e depois não participou do processo licitatório. Então, eu vejo que a Construcap, agora que entrou no Ibirapuera, então eu vejo que é gente que opera aí equipamentos urbanos, equipamentos shows, que tem facility, né? A CCR, eu acho que é um player diferente, que é um concessionário de grandes projetos de infraestrutura, né? A gente fez, em julho, a gente fez um evento de roadshow. A gente chamou o ministro para apresentar o projeto federal, chamou os secretários do Estado de São Paulo, Minas Gerais, e chamou Porto Alegre e Rio de Janeiro para falar. Tinha 60 investidores ali que quiseram ouvir, né? Então, eu vejo que tem saído ali daquela única empresa ali, que praticamente era quase uma monopolista, que era o Grupo Cataratas, e agora a gente vê que tem diversificado, tanto do ponto de vista de escala, quanto do ponto de vista da origem. E um outro, eu vou listar os nomes que estão operando agora, além desses, da Urbanis, um grupo chamado Ecoparks, que é um spin-off do Grupo Cataratas, que o Grupo Cataratas queria só parques muito grandes e tinha algumas pessoas ali queriam parques de médio porte, se criou um spin-off. Então, quer dizer, o mercado está se tornando mais robusto, mais diverso, mais complexo, e eu não consigo dizer que tem um padrão. Existe um tipo de empresa que está entrando, né? Nessa linha, você acha que, por exemplo, você tinha comentado a questão da rodovia e do parque, né? Tem algumas concessões rodoviárias que exigem do concessionário algum tipo de alerta sobre incêndios nas áreas lindeiras, né? É possível dizer que existe algum tipo de, por exemplo, uma CCR, que tem a concessão de uma determinada rodovia e tem um parque que está lá nas margens. Tem algum tipo de sinergia que possa ser pensado? Imagino que é uma parte de real estate, com certeza, mas isso vocês têm pensado? Faz sentido? Quer dizer, o cara, tá bom, ele vai na rodovia, ele vai investir 3 bi, no parque 10 milhões, mas se ele puder ganhar algum, melhor ainda, né? Não sei. Você está trazendo, vê se eu estou entendendo a sua pergunta. A rodovia tem o objeto da concessão, tem lá delimitado o objeto da concessão, ela pode fazer tudo o que o contrato permitir dentro daquele objeto da concessão dela. O parque pode ser que tenha até alguma, na área lindeira, talvez, ali aqueles 30 metros de faixa de domínio, talvez tenha alguma coisa que possa ser feita, porque está dentro do âmbito da concessão. Depois tem aquelas concessões cruzadas que a gente falou, que eu acho que seria muito bacana ter uma rodovia que cruza um parque e, de repente, assumir toda aquela, se não toda a gestão da biodiversidade, pelo menos naquele modelo em que você inibe a entrada de caçador, tal, e você consegue ajudar o poder público, tal. O que você está me dizendo é se eu não consigo ter a concessionária, isso que eu quero entender, a concessionária de rodovia, que assume a rodovia e que ele pontualmente tem serviços que são feitos fora daquele objeto rodovia. Eu vou devolver acho que é uma questão jurídica essa, né? Eu acho que, assim, de novo, se eu acredito que a rodovia consegue bancar uma série de serviços de maneira a ter uma concessão cruzada, eu acho que quem pode mais, pode menos. Se juridicamente for viável, eu não vejo por que não ter, de repente, uma sinalização, ou não ter, de repente, aquelas torres que tem. A gente vê na rodovia, pega aqui a Anhanguera, Bandeirantes, você tem alguns pontos, você tem torres de observação. Será que o concessionário não poderia colocar uma torre 5 quilômetros distante da rodovia como uma doação para o parque, ou como um encargo da rodovia apoiando o parque? Não sei. Isso seria um modelo. Agora, o outro é, eventualmente, você não fazer o cruzado, mas como o cara tem a concessão, ele poder aproveitar algum tipo de sinergia pelo fato de ele operar a concessão e ganhar o parque, ou reduzir custos que ele tem na concessão rodoviária, tendo a concessão do parque. Não sei se... Colocar algum incentivo... Ainda que não seja de política pública. Às vezes o governo não está vendo isso, mas o concessionário está vendo. Por exemplo, o Porto Maravilha,
A gente sabe que antes do projeto sair, as construtoras compraram todo o entorno do centro da cidade. Então, ela fez aquela ideia do value capture, Sim. exclusivamente para o privado. Não teve compartilhamento com o público. Quer dizer, é possível? Você acha que, do ponto de vista de modelo de negócio, pode acontecer situações como essa ou eu estou viajando aqui? Não sei se você consegue pensar em situações existentes já. Situações existentes eu desconheço. Sobre a viabilidade jurídica de se fazer isso, eu confesso que eu não tenho eu não sou advogado, né? Do ponto de vista da modelagem do projeto, eu acho que é viável. Eu acho que é viável, sabe? Porque, sabe, eu estava conversando com você, eu estava conversando aqui, eu vi que tem duas mãos levantadas, né? Uma coisa que me chama muita atenção é que parece que a gente trata no Brasil como se a concessão fosse um contrato meio estanque e que você tem que encaixar o objeto dentro de algo meio pré-concebido, sendo que, na verdade, pelo das discussões que eu vejo quando a gente trata de parques, e aí eu falo, de novo, sua perspectiva de um engenheiro que tem trabalhado há 10 anos e interagido com muitos advogados. Por exemplo, aqui a gente tem a lei de concessões, a gente tem a lei de PPPs, a gente tem a concessão de uso, e quando a gente vai para fora, a gente tem uma relação público-privada regido por um marco e não tem esse fracionamento tão grande que cria problemas para a gente, né? Do ponto de vista de pensar esses contratos, eu acho que se houver encaixe ali na conta econômica, houver um superávit, de maneira que, em vez de você capturar aquilo na forma de outorga, você conseguir subsidiar qualquer coisa que seja, pode ser o parque, como pode ser o hospital que existe na cidade, mas se pudesse ser entes diferentes, entendeu? Se houver uma governança que permite isso, eu não sei por que não pensar isso, sabe? Agora, a gente enfrenta questionamentos de tribunais de contas, a ideia de combos, eu não sei, e aí, não sei se a legislação permite tamanha flexibilidade para fazer isso, mas eu vou fazer o seguinte, eu tenho aquela perspectiva de quem é estruturador de projetos, e que tem consigo ali economistas, advogados, engenheiros, pensando junto, eu acho que é uma provocação que é importante fazer. E aí nós vamos testar os limites da lei e os limites da interpretação da lei por quem aprova aqueles editais, né? Porque o governo federal achava que não podia aplicar 89 e 87. Tem outros lugares que não tem esse questionamento, mas o Tribunal de Contas lá pensava daquele jeito, né? Então também tem as limitações institucionais também, né, para aplicação disso, né? Acho que só respondendo à pergunta do Marcato, tem uma concessionária de saneamento hoje que tem alguns parques, que é a Sabesp. Então, embora seja institucional a ideia da Sabesp trazer um parque, vamos fazer um parque para a população, já é um começo de algo que pode, de repente, outras grandes concessionárias, como concessionária de rodovia, concessionária de infraestrutura, possam fazer essa transição de vamos pegar pequenos parques para poder ver que, de repente, a gente tem margem para começar em um outro serviço, em uma outra área, completamente diferente. E nas áreas tem sinergia, né? Você tem o parque que protege o seu manancial para produzir água. Mas por que não uma concessionária de rodovia que está passando pela Baixada Santista? Só para dar uma ilustrada, quando você faz o licenciamento ambiental da rodovia, ele é imposto ao empreendedor uma série de obrigações no sentido de apoiar parques e também o serviço de fiscalização. Então, por exemplo, viaturas para a polícia ambiental e uma série de outros recursos que você tem que destinar aos órgãos. Só para ter uma ideia, o Rodoanel Norte, por exemplo, uma das obrigações era reformar todo o laboratório de análise de ar da CETESB aqui em São Paulo. Eu não concordo muito com isso, porque eu acho que são coisas que acabam se misturando de uma maneira um pouco perversa e que foge um pouco ao controle da lei do orçamento. Eu acho que isso, por outro lado, é um pouco ruim. Mas são imposições muito comuns em projetos grandes de que você venha a dar apoio a uma série de institutos e de organismos da área ambiental para que você possa executar o seu serviço. Só queria fazer um comentário. Eu tenho só um comentário sobre isso também, mas... Só um comentário a respeito do seguinte. Quando você faz uma concessão e você fala assim, vou fazer um combo e colocar ao concessionário cuidar de uma outra área, eu acho isso um pouco perigoso. E eu acho que precisa se tomar um pouco de cuidado, porque, como
você bem ilustrou numa pergunta anterior. Você tem alguns players no mercado que vêm se especializando nesse processo de gestão de parques e desse tipo de ativo. Não necessariamente os mesmos players que participam das concessões rodoviárias. E aí eu acho que você pode um pouco direcionar essas concessões, ou você pode um pouco cortar um pouco da competitividade desses certames. Eu acho que seria mais inteligente se você pudesse direcionar parte desse fundo, parte dessa outorga, ou parte das compensações ambientais para um fundo específico que pudesse o recurso desse fundo ser utilizado para desenvolver determinados parques, para que esses parques pudessem, através de parcerias público-privadas, atingirem a maturidade e lá na frente, na renovação desses projetos, outros recursos fossem destinados a outros parques, porque esses primeiros já estariam num grau de maturidade maior. Então, eu acho que é um pouco complicado quando você começa a misturar as coisas. Você falou do caso da Tamoios. A Tamoios, por exemplo, tinha uma situação extremamente maluca, porque você tinha a gestão de um centro de triagem de animais silvestres embutido na obrigação do empreendedor. E isso era um problema, porque o empreendedor não entendia absolutamente nada daquilo, e aquilo acabava virando um ônus e um peso muito grande, que só foi resolvido depois, quando a gente conseguiu trocar essa obrigação por uma outra obrigação com alguém que entendia do fato, que era uma fundação aqui de Jundiaí, que cuidava de felinos silvestres. E aí esse recurso foi destinado a quem de fato sabia utilizar isso, e saiu essa obrigação do empreendedor. Aquilo, na mão do empreendedor ali, seria um grande problema e não daria o retorno que se esperava. Então, eu acho assim, acho que é melhor a gente também buscar, às vezes, otimizar e direcionar esse recurso a quem tem mais capacidade para utilizar ele. E nem sempre a concessionária de rodovia, em que pese serem concessões muito rentáveis, aquilo pode não ser tão interessante para ela e acabar afastando players na hora da competição. É só um. Você tem dois pontos. Acho que essa questão de afastar players por colocar competências que não são competências core daquele concessionário é um pouco a resposta que, naquele momento, o Ministério deu quando a gente foi levar essa ideia das concessões cruzadas, né? A questão da compensação que tem, todo grande empreendimento de infraestrutura acaba tendo ali um volume de compensação. Agora, esse volume de compensação, ele acaba sendo ou canalizado para CAPEX, para investimento, e não na forma de responsabilidade ao longo de 30 anos por fazer uma gestão de outra atividade. Então, esse eu acho que é um pouco o desafio da compensação, além do que, a gente pega, por exemplo, agora Minas Gerais, vão ter 5, 6 parques que vão ser as mineradoras, fora a questão dos problemas que Minas Gerais teve ali. A execução dessa compensação, às vezes, é complicada. E você acaba executando na forma de CAPEX, você tem dificuldade de executar isso na forma de OPEX. E aí você não consegue dar essa perspectiva de longo prazo, né? O próprio exemplo dos veículos, né? Você poderia ir com um fundo e aí você direcionar isso de acordo com a tua política. Que é um pouco a Prefeitura de São Paulo tentou fazer, inclusive, com a lei aqui, pena que parques não entrou na lei, né? Entrou saúde, educação, entrou outros temas, que era criar um fundo, né? Não sei se tem pergunta, não vou... Eu só iria adicionar ao comentário de você colocar encargos que não estão relacionados ao core business daquela concessionária, porque além de você ter problemas de competitividade do certame, você tem ausência de incentivo para aquele concessionário desenvolver aquela atividade. Nem digo pelo concessionário estar de má vontade, mas, por exemplo, se você tem uma concessão com um OPEX de 200 milhões e o seu parque é 1 milhão, às vezes ele não tem ali o incentivo necessário de manter aquela atividade da mesma forma como deveria ser feito. Então você diz, tudo bem, então eu vou impor uma penalidade contratual. Só que se você impõe uma penalidade contratual em função do parque, que é uma parte pequena daquele contrato, pode ser desproporcional em relação ao todo. Então, eu também sou um pouco cético disso, de ficar misturando objetos. Acho que a ideia de um fundo faz mais sentido, ao meu ver. E dá uma liquidez para esse Sim, recurso, claro. porque você não trabalha com parques, você trabalha com sistema de parques, talvez, né? E você tem a aplicação...
E talvez você viabilize e via as PPPs. Ou as garantias que as PPPs não têm, às vezes precisa de um fluxo, precisa de um... Né? E isso foi, inclusive, cogitado aqui no projeto do Estado de São Paulo, né? Quando a gente estava... Eu não lembro exatamente por que motivo que não se criou o fundo, né? Mas, assim, eu acho que é o caminho, acho que tem... um dos caminhos a serem pensados é esse, né? Curiosidade que acho que vale a pena. Sabe o castelo da Cinderela, na Alemanha? O Neuschwanstein? Ele sozinho é responsável por financiar a manutenção de 8.000 castelos na Alemanha. Então veja que assim, o modelo de subsídio... É verdade. 8.000? Porque assim, ele é um polo turístico absurdo, que recebe 2 milhões de visitantes por ano, e você tem vários outros castelos que não têm atratividade, e ele financia sozinho. É uma coisa impressionante. Por favor, façam as perguntas, vou voltar para o meu roteiro aqui, eu estava no Ibirapuera, a gente acabou indo, mas se qualquer coisa a gente sai de novo da discussão, tá? Aqui do roteirinho, que é mais um guia para eu cobrir alguns pontos aqui que eu achei que eram importantes. Uma coisa que aconteceu na Prefeitura de São Paulo, que eu achei que foi muito positiva, e eu vejo o Estado de São Paulo fazendo muito agora no projeto de parques, e eu vejo o governo federal, é uma market sounding, né? O diálogo com os privados, antes de lançar o projeto, no momento imediatamente subsequente ao lançamento do projeto e ao longo do projeto todo, né? Esse abismo que existe entre a visão pública e privada, a gente precisa tem que estimular esse diálogo institucionalizado, né? Institucional, né? Com regras. Mas eu vejo que isso tem, pelo menos nos projetos de parques, que eu tenho acompanhado nos últimos 3 anos, tem acontecido muito. Se pegar o exemplo daqui de São Paulo, havia um questionamento sobre a cobrança de IPTU. Porque há uma decisão, acho que do STJ, de que, uma vez concessionados os ativos públicos, ocorrerá a incidência de IPTU. Se você incidiu em IPTU sobre um parque, acabou, não existe concessão, não existe, e outros equipamentos com áreas grandes, não existe. Isso foi colocado nesses market sounds e a Prefeitura de São Paulo falou, não, ok, o IPTU é um tributo municipal, está dentro do âmbito do município aqui e eu consigo gerenciar, então existe uma cláusula contratual que resolve isso. Agora vamos considerar, por exemplo, o Parque Vila Lobos, que é um parque do Estado, dentro da Prefeitura. Aí vamos ter que conversar com o secretário de Finanças para ver quem que está disposto, que ente vai subsidiar qual ente, para poder... Você não consegue mais tratar contratualmente isso, né? Então, acho que esse é um ponto que é importante e que apareceu no Market Sounding. Outro ponto que apareceu no Market Sounding foi quando foi feito o combo, como o Ibirapuera é um parque emblemático, os parques da periferia praticamente foram colocados dentro do contrato com um memorial descritivo do parque, sem uma clareza do que seriam de fato os investimentos, e isso gerava uma insegurança muito grande do que seria cobrado lá depois. Então, tudo foi dialogado fora do instrumento normal, que é fazer a consulta pública e a audiência pública, né? E aí teve várias reuniões. E aí eu poderia citar outros exemplos aqui de distensionamento do contratos nessa relação público-privada por meio de uma promoção de um diálogo institucionalizado, né? Depois teve, então, a gente falou do planejamento, aí houve o PMI, aí houve a estruturação do projeto, teve essas etapas, aí tem o momento que a gente publica o edital, né? E aí, como qualquer contrato dessa natureza, o que era algo etéreo se tornou concreto, e esse concreto, os stakeholders começam a ver ali quem ganhou, quem perdeu, quem tem seus interesses afetados. A hora que se publica o edital para consulta pública é a hora que começa um debate mais intenso, né? Experiência anterior, o que vocês pediram? A Prefeitura de São Paulo pediu para comprovação de experiência anterior para habilitação na licitação? Foi uma experiência de
gestão de áreas em que tivesse 200 mil pessoas ano transitando por essas áreas. Qualquer gestão de área. Então, podia ser aeroporto, poderia ser... Né? E por que isso? Porque senão você direcionava o edital. Se você colocasse essa experiência em parques, pelo fato do mercado ser imaturo, em outros projetos também, você começa a discutir com o ICMBio, com o governo do Estado de São Paulo, e você volta porque você vai direcionar, você já sabe quem vai ganhar o processo licitatório se você exigir algo tão específico. Eu acho que com o tempo, o amadurecimento do mercado vai permitir, né? E aí que eu acho que tem um aspecto importante da modelagem do contrato, que e aí eu sou da escola do Henrique Pinto, que era do BNDES, que era o presidente lá do conselho da EBP, em que ele acredita nos incentivos contratuais. Né? Em vez de você tutelar o participante do processo licitatório, você tem que ter uma integralização de capital, você tem que ter garantia de execução, você tem que ter lá as regras muito claras de caducidade do contrato, e você tem que dar um incentivo, uma sinalização muito clara de que o jogo é sério. Né? Existe não estou dizendo que parques, assim, eu estou trazendo a visão que a gente discutia muito lá na época da EBP, né? E eu acho que isso tem que estar presente nesses contratos também, principalmente quando a gente tem essa dificuldade, porque você fica desamparado. Então, ainda que você não consiga ter essa amarração sem ter um direcionamento para alguém, então ok. Mas então você garante que tem penalidades muito claras, que é o tipo de garantia que o poder público pode ter de lá na frente poder corrigir rotas. Né? E tem, inclusive, meios de poder intervir no contrato. Então, esse é um desafio do mercado imaturo. Né? É o desafio do mercado imaturo. Né? O desenvolvimento do mercado, o que a gente vê... eu estou relatando assim, estou aqui contando histórias aqui do que eu vi ao longo do caminho. Quando eu visitei esses parques nos Estados Unidos, eu fui conversar com os concessionários lá. Eu falei, puxa, mas por que você não investe no Brasil? Né? Pô, a gente tem lá, é o número 1 no ranking mundial de biodiversidade, de beleza natural, de turismo, tudo, por que você não investe? Porque os custos de transação para você entrar num país e você poder entender o regime jurídico do país, regulatório, você não faz isso em função de um parque. Você faz isso em função de uma carteira de parques, que você vai perder os 3 primeiros, mas você vai ganhar a 4ª licitação. E se você analisar, até 1 ano e meio, 2 anos atrás, você tinha iniciativas isoladas de governos. E agora que isso tem ganhado corpo, e que você já começa a ver um ambiente possível de atrair novos players. E eu acho que a atração de novos players, inclusive de fora, não só de outros setores, mas de fora, eu acho que vai dar a solução mais robusta para depender menos dos incentivos econômicos e poder colocar uma régua mais cirúrgica na seleção desses privados. Né? 10 horas aqui, então vou falar mais 5 minutos aqui sobre alguns pontos. Então, quando entra nessa fase de consulta pública, é a hora que começa o diálogo. Aí você tem ali as audiências, as consultas públicas, o Tribunal de Contas fez 24 apontamentos, e aí tem as questões, não sei quem acompanhou a discussão do Dória e o França, que o Parque do Ibirapuera é gerido pela Prefeitura de São Paulo desde 1954, e existem áreas do Estado dentro do Parque do Ibirapuera. Né? Inclusive, o prédio da Bienal é construído metade sobre a área da Prefeitura, metade sobre a área do Estado. Houve uma discussão entre Prefeitura e Governo do Estado sobre o Ibirapuera, mas não houve uma formalização. Há 3 meses da eleição, houve um questionamento de regularidade fundiária, de que não era possível prosseguir com a licitação, porque havia áreas públicas. Então, no momento que se está fazendo a modelagem do projeto, às vezes questões que já estão mais do que consolidadas pelo uso do dia a dia, acabou virando um instrumento de politização em função do embate político na eleição do Estado. Né? Então, eu acho que esse é o momento que os stakeholders começam a aparecer e trazer, e cada um está buscando, né, influenciar o projeto do seu jeito com a sua agenda. Né? Aqui. Tem um outro ponto que foi a Construcap, né? A Construcap ter ganhado o processo licitatório. Quem acompanhou o projeto o tempo todo
quem tinha feito um estudo bastante robusto tinha sido o Grupo Cataratas. E aí é curioso que você vê que quem é detrator do projeto já começa a plantar a prova de que há algo errado. É dizer que o projeto era direcionado para o Grupo Cataratas ganhar. Porque era muito provável que assim, existia uma probabilidade grande do Grupo Cataratas ganhar, porque foi um estudo, participou de todos os encontros. Vai que ela ganhasse, aí você teria ali, provavelmente hoje o projeto estaria ainda judicializado. Então, o projeto teve, acho que algo importante, que foi um grupo que não participou do processo em nenhum momento, entrou e enterrou esse tipo de narrativa que poderia enterrar o projeto, né? Então, estou trazendo um pouco agora a visão da gestão dos stakeholders ali, como que aflora isso do ponto de vista de judicialização do processo, de narrativas. Aqui a gente falou do Marco Aurélio, né, que eu trabalho em Minas Gerais hoje. Na época, a gente trabalhava juntos ali na Prefeitura de São Paulo, e a gente brincava ali que... A gente dava sempre a expressão que tem que olhar os stakeholders, os gateways e os watchdogs, né, que eram as 3 palavras. Nesse momento, os watchdogs vão aparecer, os stakeholders vão ter os seus interesses ali, a análise de quem ganha e perde com aquilo, e vão usar os gateways para tentar paralisar o processo, né, da maneira como for, né? Então, isso a gente viu bastante no Parque do Ibirapuera. E aí tem a questão do plano diretor, que foi a última questão que foi discutida aí nos últimos 6 meses, né? Eu mencionei um artigo que eu escrevi há pouco tempo, que a minha opinião, né, eu acho que pode dizer aqui que tudo que eu estou falando aqui sobre Ibirapuera, por ter um acordo de cooperação com a Prefeitura de São Paulo, eu estou falando percepções do Fernando Pieroni, de forma alguma falando em nome da Prefeitura, né, de São Paulo, né? No caso do plano diretor, eu acho que o plano diretor ele era importante. Ele era importante para pensar uma visão de futuro do parque e para sistematizar uma série de regramentos que estavam dispersos aí em cláusulas perdidas, em leis perdidas também, né? Perdidas não, elas eram elencadas, você tinha uma clareza, tem legislação ambiental, tem plano diretor, tem lá as resoluções de FAM, com PRESP, com DEFAT, tem regramentos do próprio parque. Então, eu acho muito importante ter feito o plano diretor. Mas a gente também vê que, nesse debate, em que tem um jogo de forças em torno do projeto, que, na minha avaliação, houve uma narrativa que foi construída de que o parque seria entregue como se não houvesse regramento nenhum no parque, né? Como se fosse entregar a chave do parque, e foi isso que eu escrevi no artigo ali, que eu acredito que... Então, assim, trazer, né, há uma decisão de planejamento, há uma decisão de como estruturar, há uma fase interna de estruturação dos projetos, e aí tem um momento que a gente abre o projeto. E aí eu poderia relatar Portos, por exemplo, como é que foi a EBP na época de Portos, que a gente sofreu demais nesse momento, o próprio circuito das compras, que nós trabalhamos juntos, e iluminação pública, né, que eu trabalhei na prefeitura. Então, esse é o momento em que o diálogo e a comunicação é fundamental para fazer essa gestão dos stakeholders, né? E hoje o que a gente vê o projeto é que houve um acordo no judiciário entre o Ministério Público, um vereador que era contrário ao projeto e a prefeitura, e agora falta uma decisão final, no caso de Ibirapuera, para que se assine o contrato de concessão. Eu, como apoiador da Prefeitura desde 2007 nesse projeto e tendo acompanhado, eu sou um torcedor para que esse contrato seja assinado. O Ministério Público, o desafio ele foi reduzindo, né? Então, houve um primeiro questionamento sobre a validade da própria concessão, aí depois houve uma decisão que não, aí virou a questão do plano diretor, havia a obrigação de se fazer o plano diretor, que deveria ter a concordância do Ministério Público, do vereador e da própria concessionária. Que é um caso interessante, porque você retirou a garantia de proposta nesse momento, né, da concessão. E aí se seguiu adiante, né? Foi feito um plano diretor, teve aí 6 meses, um pouco mais, 7 meses de elaboração do plano diretor, foi apresentado, o Ministério Público concordou com um questionamento sobre o pavilhão de culturas brasileiras, né? O vereador não concordou,
embora naquele momento o Ministério Público é quem é o ente, né, que tem o poder ali da ação pública, né, e agora existe um apontamento feito pelo Ministério Público sobre um uso específico, sobre uma questão específica do pavilhão de culturas brasileiras, então foi reduzindo o objeto do questionamento e agora está nesse ponto, e agora tem uma decisão do judiciário que precisa sair, né? Então esse é o ponto que está o projeto hoje, né? O contrato não está assinado lá. Quando foi feito o acordo entre Prefeitura, Ministério Público, o vereador, o judiciário ali, poderia-se prosseguir com o processo licitatório, mas a aprovação do plano diretor era condição precedente à assinatura do contrato, né? Então, assim, eu passei brevemente sobre temas que apareceram em cada fase, qual que é o momento da estruturação do projeto, que tipo de preocupação ou que tipo de dimensão aflora mais, né? Uma dimensão mais técnica, uma dimensão mais política, uma dimensão... E eu não sei se tem alguma dúvida específica sobre o projeto Ibirapuera, sobre edital, contrato. Evidentemente que eu não lembro de cabeça cada detalhe do edital completo, mas talvez tenha temas que são comuns aí aos projetos. Houve competição efetiva na licitação? Eu acredito que houve. Por que eu acredito que houve? Mas assim, houve valores, teve lances? Sim. O lance mínimo exigido pela prefeitura, salvo engano, era 2,5 milhões. E o grupo Cataratas ofereceu 25 milhões e a Construcap 73, 74 milhões na licitação, né? Não sei se mais alguém tem alguma pergunta, mais alguma questão. Bom, Fernando, acho que a indicação de que houve interesse, de que a apresentação foi boa, é todo mundo até as 10h10 aqui. Peço desculpa falar muito e se segurar. Eu acho que isso é porque foi interessante, foi muito bom. Queria aqui, nosso nome aqui, agradecer. Vera, talvez você queira também, em nome do curso... Eu que agradeço você ter recepcionado a gente aqui hoje para juntar a turma. Imagina, agora esse espaço está aberto, vamos repetir mais vezes essa iniciativa. Fernando, acho que realmente você trouxe uma visão riquíssima para nós, muito prática, bem na linha do que a gente vem discutindo aqui. Eu acho que, em geral, o que a GV busca discutir nos seus projetos, né, e nos seus cursos. E queria realmente agradecer e parabenizar pelo trabalho do CEMEA, que tem sido incrível. Tenho certeza que esses 88 projetos aí, muitos deles foram semeados por vocês. Então, parabéns. Muito obrigado. Obrigado.